A medula, ela é dividida segundo a seguinte metodologia de ensino. Ela é dividida em substância branca, substância cinzenta, vascularização e formação do nervo espinal. Então a gente vai estudar ela dessa forma. Substância branca da medula. A medula apresenta uma região anterior e uma região posterior. A região anterior da medula, ela é responsável pela parte motora, e a região posterior da medula é responsável pela parte sensitiva. Então, a região anterior da medula, ou a substância branca da medula, ela é dividida em funículos e, em menor grau, em fascículos. A região anterior da medula, substância branca, é chamada de funículo anterior. A região lateral, de funículo lateral, e a região posterior, de funículo posterior. O funículo posterior é subdividido em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Até aí, beleza. Substância cinzenta da medula. A substância cinzenta, ela é dividida não em funículos, mas em colunas. Então, ela é essa parte central, chamada de H medular, e ela possui essa que é a coluna anterior, essa que é a coluna posterior, essa que é a coluna lateral. Nessa região intermédia, se você fizer um cruzamento dessas vias aqui, tipo um joguinho da velha, você tem substância cinzenta intermédia lateral e aqui substância cinzenta intermédia central. No centro da medula, nós temos o canal ependimário, o canal central da medula. Beleza. Falar da origem do nervo espinal. A medula, quando ela é formada, ela é composta aqui na região da substância cinzenta dela, né, de neurônios. São neurônios chamados de neurônios cordonais. Neurônios cordonais não, neurônios radiculares. São neurônios de axônio longo. Estes neurônios radiculares vão formar raízes. São essas estruturas, que seriam as radículas do nervo espinal. Então, essas são as radículas da raiz anterior do nervo espinal, e aqui são as radículas da raiz posterior do nervo espinal. Beleza. A região anterior é responsável pela parte motora. Então, essa estrutura que é formada pela união das radículas é chamada de raiz motora do nervo espinal ou raiz anterior do nervo espinal. Na parte de trás é a raiz sensitiva do nervo espinal ou raiz posterior do nervo espinal. Dentro dela tem um gânglio. Este gânglio, que é um aglomerado de corpos de neurônios, vai estar os corpos de neurônios dos neurônios pseudo-unipolares. É o gânglio sensitivo do nervo espinal. Esses gânglios contêm os neurônios responsáveis pela sensibilidade geral do corpo. Beleza? E aqui nós temos a união dessas duas raízes, tanto motora quanto sensitiva, formando o nervo espinal. Vamos falar de vascularização. A medula, ela é vascularizada por artérias espinais. Temos a artéria espinal e a veia espinal, ou seja, as veias são acompanhantes. E elas recebem nomes, elas possuem ramos que vão dividir em segmentos. São as artérias medulares segmentares e veias medulares segmentares. Então, aqui temos uma artéria espinal e nós temos uma artéria medular segmentar. Veia espinal, veia medular segmentar. Anterior. Na região posterior, elas duplicam, são duas. Então, a diferença, um truque para diferenciar a região anterior da região posterior da medula é perceber que na região posterior existe um número maior de estruturas que a região anterior. Então, na região posterior nós temos mais vasos irrigando e nós temos também o gânglio. Então, ele tem um número maior de estrutura, além de sulcos. Vai falar da topografia já já. Então, nós temos a artéria medular, artéria espinal posterior, artéria medular segmentar, veia espinal posterior, veia medular segmentar. É fácil, né?
Vamos falar da topografia da medula agora. A medula, em toda a sua superfície, né, ela apresenta alguns sulcos e fissuras. Esses sulcos são essa aqui, inicialmente, na região anterior, é a fissura mediana anterior, e aqui, nessa região, o sulco lateral anterior. Na parte de trás, nós temos mais sulcos. Nós temos o sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior e sulco lateral posterior. São esses os componentes da medula espinhal.